Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios, onde eu vou falar 3 dos maiores riscos que eu observo para o mercado de cripto em 2024. Vocês sabem que a gente está muito otimista para esse próximo ano aí no mercado de cripto, porém seria desonesto da nossa parte não mostrar para vocês quais são os riscos envolvidos nesse investimento para que vocês consigam tomar as decisões de vocês da maneira mais sábia possível, levando em consideração que cripto é um mercado muito volátil, historicamente muito arriscado, que podem ocorrer correções ao longo desse caminho de longo prazo que a gente acredita que será positivo, e aí para isso justamente eu trouxe aqui uma explicação para alguns desses riscos. O primeiro deles é o risco macroeconômico, que talvez hoje seja o mais evidente para a maioria dos investidores. O momento atual da economia americana, pessoal, que vai afetar mercados financeiros em todo o mundo, é um momento de caminhada rumo a um soft landing, ou seja, um pouso suave da economia americana em que possivelmente não ocorreria uma recessão, e diversas métricas têm mostrado isso. A gente vê uma inflação que está caindo lá nos Estados Unidos, então essa daqui é a métrica do CPI, uma das métricas de inflação, mas as outras também têm um caminho relativamente parecido, né? Ou seja, uma luta contra a inflação que está sendo vencida lá nos Estados Unidos. A gente também vê um mercado de trabalho ainda muito aquecido, então esse daqui é o número de novas vagas de emprego abertas lá nos Estados Unidos. A gente tem uma média ali de antes da pandemia, né? Durante a pandemia esse número cai drasticamente por conta daquela incerteza, e depois com os estímulos do governo dos Estados Unidos, do Banco Central, a gente vê um aumento muito grande nesse número de vagas abertas. Agora, em 2023, esse número já caiu bastante, porém ele continua acima daqueles níveis de antes da pandemia, o que é um fator que pesa de maneira contrária à ocorrência de uma recessão, e a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos também continua relativamente baixa, ali em torno de 3,7%, assim como a gente também vê o número de pedidos iniciais por seguro-desemprego historicamente baixos. Diante disso, existe uma expectativa de cortes nas taxas de juros lá nos Estados Unidos, caso a inflação continue caindo dessa maneira. No final de 2024, para o final de 2024, o mercado tem uma expectativa maior de que as taxas de juros estejam entre 3,75% e 4,25%. Lembrando que atualmente elas estão entre 5,25% e 5,25%. Caso isso daqui se concretize, a gente poderia ver uma entrada de liquidez para mercados de risco, o que inclui o mercado de cripto, e que poderia se traduzir em aumento de preço do Bitcoin e de outras criptomoedas. Normalmente, esses cortes nas taxas de juros estão associados a recessões, o que é a pegadinha que muita gente acaba caindo. Então, aqui na linha laranja, vocês veem a taxa de juros dos Estados Unidos historicamente, e nessa outra linha aqui de velas de trading, vocês observam o índice do S&P da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Na maioria das vezes, pessoal, esses cortes nas taxas de juros, eles precisam ser feitos de maneira acelerada, de maneira inesperada, contrariando os planos iniciais do Fed, porque algum evento na economia real, alguma recessão, alguma crise financeira acaba desencadeando essa medida por parte do Fed. Então o resultado é que esse evento de queda do mercado e de cortes nas taxas de juros costumam estar associados. Aparentemente, não deve ser o caso dessa vez se a gente olha para a economia real. Apesar de, enfim, tudo ser possível, né? A economia real ela tem se mostrado bastante resiliente. Apesar de alguns indicadores históricos ali que hoje apresentam pessimismo, como, por exemplo, a própria questão da desinversão da curva de juros lá nos Estados Unidos, que normalmente está associada com o acontecimento de recessões, tá? Então, por enquanto, a economia real não tem apresentado a probabilidade alta de uma recessão, porém é uma possibilidade que nós precisamos estar atentos, porque ela aconteceu quando a gente olha para esses dados históricos. Outras duas possibilidades que hoje estão em cima da mesa e que também poderiam desencadear algum tipo de recessão são choques geopolíticos. A situação hoje geopolítica está relativamente complicada, então o choque do petróleo, alguma coisa assim por conta de uma escalada, ou então a quebra de alguma instituição financeira que também poderia desencadear algum tipo de recessão, né? Algo que viesse de fora da economia real, que viesse ali do mercado financeiro. Esses dois riscos aqui são justamente
justamente tratados dentro desse artigo lá da Bloomberg. E o segundo risco que eu queria trazer aqui para vocês é um risco um pouco mais interno do mercado de cripto, tá? Já não é mais um risco para o mercado financeiro de maneira geral. Por isso, eu queria aproveitar para vocês e fazer o convite para que vocês se cadastrassem lá no Minuto Cripto, que é um e-mail que a gente envia diariamente para que vocês entendam um pouco melhor essas nuances ali do mercado de cripto. Aqui só para dar um exemplo para vocês, a gente acabou de enviar hoje uma análise dessa cripto Sei Network, né? Justamente analisando como que funciona a infraestrutura da rede, analisando algumas questões relacionadas à destrava de valor, a nossa análise desse projeto, e e-mails como esse são enviados diariamente de maneira totalmente gratuita. Caso você queira se inscrever, é o primeiro link aí na descrição. Agora sim, vamos voltar aqui para esse risco que é um pouco mais específico do mercado de cripto, que são riscos técnicos e econômicos relacionados à modularização. Sempre que o mercado avança em alguma tecnologia, tendem a acontecer testes de estresse relacionados àquela tecnologia. Um exemplo são os hacks que aconteceram muito ao longo de 2022 e 2023 nas tecnologias de pontes do mercado de cripto. Só para citar um deles, a gente tem um hack de mais de 600 milhões de dólares envolvendo a Ronin, que é uma ponte lá envolvendo o jogo do Axie Infinity. Esses hacks em pontes no mercado de cripto aconteceram porque as redes do mercado de cripto, como Ethereum, como Avalanche, como Solana, tem uma tecnologia mais testada pelo mercado e mais segura do que a tecnologia das pontes que são criadas para ligar essas redes no mercado, seja para transferência de valores ou então por algum outro motivo. O resultado é que essas pontes se tornaram um alvo muito grande para hackers que queriam roubar esse dinheiro, justamente porque elas são uma tecnologia ainda mais incipiente e que, principalmente há 2 anos atrás, estavam com um desenvolvimento ainda muito maior, né? Hoje, a gente está observando esse tipo de grande investimento em infraestruturas modularizadas. Essas infraestruturas também devem passar por esse teste de estresse, assim como as pontes passaram. Então, a modularização é justamente essa tendência da divisão de diversas funções no mercado de cripto. Funções como execução, settlement, consenso e disponibilidade de dados. Eu sei que parece um pouco complicado, mas só a gente imaginar aqui peças de Lego que vão se encaixar nesse mercado, cada peça de Lego cumprindo a sua função ali nessa conexão. As próprias segundas camadas são um exemplo disso. Elas são nada mais, nada menos do que uma especialização de execução no mercado de cripto. Elas cumprem a função de escalabilidade, de execução de contratos inteligentes, enquanto que a Ethereum se resguarda ali para outras funções dentro dessa lógica, dentro dessa dinâmica. Agora, a gente deve ver essa modularização avançando em outros sentidos, como por exemplo, por meio dos kits de desenvolvimento das segundas camadas da Ethereum, né? Então kits como a Polygon, como a Optimism vem fazendo, e que são kits internamente modularizados, né? Que contam ali com camadas de interoperabilidade, a expansão do mercado de Data Availability, principalmente aí pela Proto Dunking Sharding, que é a próxima atualização que deve ocorrer lá na Ethereum, que vai criar um novo mercado para disponibilidade de dados lá dentro, esse espaço de bloco conhecido como Blob, e também tecnologias como Celestia e como Avail, que estão ali intimamente relacionadas a esse setor de Data Availability, a própria questão da narrativa de restaking, que seria um tipo de modularização econômica, especialização de provisão dessa segurança econômica, que pode ser facilitado por protocolos como a própria EigenLayer, e até mesmo a integração de módulos presentes em múltiplos ecossistemas. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de como a Eclipse deve funcionar. A Eclipse é uma camada que está sendo desenvolvida que deve utilizar a máquina virtual da Solana para execução, o settlement e consenso devem ser utilizados lá na rede da Ethereum e a disponibilidade de dados deve ser utilizada na Celestia, que é lá no ecossistema da Cosmos. Ou seja, são múltiplas conexões entre diferentes ecossistemas nessa linha de modularização. Eu sei que tudo isso que eu falei são muitos exemplos técnicos, né, e pode ficar parecendo um pouco complicado, mas na prática são basicamente aquelas peças de Lego que estão se conectando, e quanto mais peças de Lego a gente tem para se conectarem, maiores são as chances de algum erro técnico, algum hack, alguma insegurança econômica acontecer dentro dessas conexões entre as peças de Lego. E muitas dessas tecnologias avançaram muito em 2023 e não foram tão testadas ainda em 2024. Só para citar um exemplo bobo aqui desse tipo de estresse tecnológico que ocorreu com a rede da Arbitrum,
A própria Arbitrum, na metade de 2023, em um determinado momento, ficou sem dinheiro para poder pagar as taxas da primeira camada, simplesmente porque ocorreu um bug que impediu a transferência dos fundos dos usuários para a rede da Ethereum para poder pagar pelo espaço de bloco. Então foi um erro muito bobo, né? A Arbitrum acabou ficando fora do ar durante algum tempo por conta disso, mas imaginem os erros que não podem surgir a partir dessas integrações aí envolvendo diferentes funções de redes dentro do mercado de cripto, ou então até mesmo hacks, né? É importante a gente ficar atento com relação a isso. E, por fim, tem os riscos regulatórios do mercado. A regulação ela avançou muito no mercado de cripto e provavelmente a gente vai ter criptos que vão sair vencedoras e também perdedoras dentro desse processo. Como prováveis vencedores, a gente já pode colocar aí o Bitcoin, que teve a aprovação do seu ETF nos Estados Unidos, por exemplo, e por enquanto a Ethereum também tem avançado bastante nesse sentido para se tornar uma vencedora em termos de regulação, embora, obviamente, né, nada seja certeza absoluta nesse mercado. Como um meio termo, eu colocaria algumas criptos com alto valor de mercado, como Solana, Chainlink, Polygon, Optimism, e que também tem algum nível de boa relação ou com clientes corporativos e institucionais, como seria o caso aqui de uma Polygon, por exemplo, ou então uma boa relação com reguladores, como seria aqui o caso de uma Polkadot. Esse tipo de cripto, eu acho que tem uma avenida para conseguir alcançar o seu espaço ao sol ali em termos regulatórios. E como possíveis perdedores, eu colocaria aquelas criptos sem um sistema de adequação regulatória, seja do ponto de vista mais individual ou até mesmo do ponto de vista geopolítico, né? Isso é algo que poucas pessoas têm comentado. Eu vou trazer aqui para vocês 2 exercícios de imaginação só para vocês terem noção da questão geopolítica que pode se tornar uma dinâmica no mercado de cripto daqui para frente, caso o cripto continue crescendo. Um exemplo aqui é que os Estados Unidos hoje sanciona desde a guerra da Ucrânia vários ativos que eram reservas externas do Banco Central da Rússia, e eles congelaram esses títulos de dívida americana lá nos Estados Unidos, né? Títulos que pertenciam à Rússia antes do estouro da guerra da Ucrânia. Atualmente, a gente tem a negociação de títulos de dívida do governo dos Estados Unidos como ativos tokenizados em redes públicas do mercado de cripto, e boa parte desses títulos não passa por nenhum tipo de sanção. Então, como que vai ficar essa questão no futuro do mercado de cripto, né? Em algum momento, esse risco geopolítico vai surgir. Um outro exemplo é a questão da Rússia sendo banida do sistema SWIFT de comunicação interbancária, enquanto que a Chainlink, por exemplo, é uma cripto que tem feito parcerias com a SWIFT de modo a tentar trabalhar conexões entre redes privadas e redes públicas. Então, como que vai ficar essa questão de sanções, né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente acusar uma ou outra cripto, mas eu acho que no futuro, conforme cripto cresce, essa questão geopolítica ela pode vir à tona aí, né? Pode ser uma questão de discussão em termos regulatórios. E, por fim, existe uma dicotomia de cripto nos Estados Unidos entre uma polarização partidária ou uma política de Estado. Por enquanto, cripto tem caminhado bem nos Estados Unidos como uma política de Estado, o que significa que cripto pode ser tratado de maneira positiva tanto pelo Partido Democrata quanto pelo Partido Republicano. Um exemplo para vocês aqui é essa aprovação que ocorreu por parte do Congresso americano de uma carta de intenções direcionada ao executivo americano que prega justamente uma postura de que os Estados Unidos têm que trabalhar para garantir a sua competitividade internacional relacionada a tecnologias de blockchain. Porém, a gente também poderia ver um caminho oposto, que seria um caminho de polarização partidária. E aí existem diferentes exemplos que eu poderia citar aqui do Partido Democrata, que tem alguns quadros ali com uma postura um pouco menos amigável com relação a cripto, e do Partido Republicano mostrando uma postura um pouco mais amigável, pelo menos em relação às redes públicas. Então, por exemplo, aqui o Biden pressionando, né, e trazendo à tona possivelmente a criação de um imposto punitivo relacionado à mineração de Bitcoin lá nos Estados Unidos. A própria Elizabeth Warren, uma senadora democrata que tem feito um lobby muito forte contrário à indústria de cripto americana. O Vivek, que era um dos pré-candidatos aí para as eleições do Partido Republicano e que tem uma postura mais positiva com relação a Bitcoin.
O próprio Ted Cruz também, um senador lá dos Estados Unidos, republicano, com a postura mais positiva com relação ao Bitcoin, e o Trump também ali abraçando esse discurso contrário a CBDCs e, de certa maneira, um pouco mais otimista com relação a redes públicas, tá? Então, caso a gente caia nesse cenário aqui de uma polarização partidária, poderia ser um risco dependendo de qual partido assumisse ali a presidência nos Estados Unidos. Lembrando que eu acho que o melhor cenário para o mercado de cripto seria de cripto como uma política de Estado, né? Ou seja, que os dois partidos tivessem uma postura mais amigável, porém, caso isso não ocorra, seria um risco regulatório para a gente acompanhar aí, tá, pessoal? Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, trouxe uma leve apresentação para vocês. Comentem aqui embaixo caso tenham alguma dúvida, deixem o seu like nesse vídeo, também não se esqueçam de se inscreverem no Minuto Cripto gratuitamente, que é o primeiro link aqui na descrição. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais, pessoal!